Olá, gente. Paulo Emílio aqui com vocês, dando início a um projeto maravilhoso que eu tenho certeza vai trazer não só conhecimento para você, mas também vai poder te orientar em alguns compromissos, em algumas práticas da vida diária. Bem-vindo ao TPM Podcast. Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você no TPM Podcast. O TPM Podcast tem a ajuda de muitos parceiros, pessoas especiais. Vocês percebem os parceiros passando aí nessa televisão maravilhosa, nossos parceiros queridos, gente que tem nos ajudado, gente que tem nos apoiado, a todos eles o nosso abraço. E o TPM Podcast, a palavra TPM, todo mundo já sabe, é Teologia Prática e Mentoria. Então a gente entende que a teologia precisa descer para a prática da vida cotidiana e nos ajudar, nos mentorear em direção àquilo que nós entendemos que seja a vontade de Deus para nossas vidas. Então o TPM Podcast é esse projeto maravilhoso que tem ajudado muita gente. Deus tem usado essa ferramenta para alcançar pessoas e falar aos corações. Tenho recebido muita dica, muito retorno, muito feedback legal do TPM Podcast. E você que já está aí, já deixa o seu like, já dá o seu joinha, já compartilha esse pessoal, chama todo mundo, envia para os seus amigos, envia para a sua lista de contatos e segue o TPM Podcast e vai receber coisas boas, muitas coisas boas virão aí. E hoje o nosso TPM Podcast, que é esse bate-papo muito legal, muito descontraído. Já recebemos aqui pessoas maravilhosas, a todas elas o nosso abraço. O nosso TPM está recebendo, tendo a honra de receber o nosso querido pastor Caio. Muito bem-vindo, Caio. Uma alegria ter você conosco aqui no nosso TPM. Ô Paulão, obrigado, cara. Obrigado por sua presença, obrigado pelo seu convite e, cara, eu tô feliz demais de estar aqui. Bênção demais. Que joia, o privilégio é meu, cara. É isso, rapaz. A gente que tem aqui o privilégio de poder aprender com você. Aqui a gente aprende muito com todos que vêm aqui. É só gente boa. Pois é. Você tá num lugar que só senta gente boa. Caio, fala um pouco aí sobre você. Quem é o pastor Caio? Onde é que ele pastoreia? Fala aí pra gente. Ô Paulo, eu sou o Caio. Irmãos, eu sou o Caio. Eu pastoreio a terceira igreja presbiteriana de Bom Jesus, aqui, ali na divisa entre o bairro Pimentel Marques e o loteamento Isaías, né? A terceira presbiteriana. Eu tô lá desde o ano passado, então esse é o meu segundo ano na igreja. Saí do seminário e fui direto assumir a igreja, né? Então eu tô aqui em Bom Jesus tem 2 anos, sou casado com a Lorena, tenho uma filhinha chamada Isis, 2 anos. E beijão 3 aí, anos, Lorena, né? Isis. Beijão pras minhas meninas. Isis fez 3 anos este ano. Benção demais, minhas princesas lá. Então tem sido um privilégio, Paulo, caminhar na terceira, caminhar aqui em Bom Jesus e caminhar com você, meu amigo, caminhando aí no ministério. Pois avançando aí. Guerreiro, né? Guerreiro. Você estudou aonde, Caio? Ô Paulo, meu seminário foi em Belo Horizonte, Seminário Presbiteriano Reverendo de Noel Nicodemo Zeller, né? Seminário onde você estudou também há 30... Não lembra. 30 e poucos anos, viu? Formado. Que coisa lá boa. Na minha época não era uma coisa tão boa. Na minha época, meu amigo, era morar em república. Era complicado, era muito complicado. Então eu trabalhei, estudei em Belo Horizonte, né? 4 anos lá no RDNE.
RDNE. Então foi um tempo ali de aprendizado, de formação e de forjar mesmo o ministério, um pouco da visão ministerial, né? Até porque as outras coisas a gente vai formando e forjando na caminhada. Mas a ideia, o esteio teológico, então foi lá em Belo Horizonte, no RDNE. Agora fala para nós aí, Caio, quantos anos de discípulo de Cristo você tem? Cara, eu sou aquele membro que está na igreja desde bebê. Desde bebê, você foi lá, igreja não é hospital, mas você nasceu na igreja. Pois é, eu saí dessa frase inicial. Tô ligado. Então eu tô desde pequeno na igreja, caminhando na igreja, tive os meus tempos, né, de adolescência, pré-adolescência, que é um tempinho mais difícil, não foi tão difícil como a gente ouve aí alguns testemunhos de irmãos, né? Mas foi um tempo de Erasmo no coração, né? Mas quando eu entro ali para a adolescência mesmo, 15 anos, eu começo a me despertar para algo, né? E ali daquele tempo em diante, eu já começo a ter uma concepção de ministério, de querer ser pastor, de ter uma ideia de, poxa, eu acho que é isso que eu vou caminhar para esse sentido e tal. Tinha uma ideia de fazer uma faculdade antes, né? Comecei a fazer, fiz um semestre de engenharia civil, e aí não terminei, né? Tranquei a matéria e aí entrei no processo aí para ir pro seminário. Mas de caminhada cristã, cara, eu caminho na igreja por toda a minha vida, com os tempos, né? Com os tempos mais de Erasmo, outro, e aí surgiu um tempo aí de bonança, ali entrando para adolescência, juventude, e graças a Deus nós estamos aí. Beleza, é bom esse depoimento seu, porque hoje em dia se valoriza muito na igreja aquele cara que é o ex-tudo, né? Sim. Ex-maconheiro, ex-drogado, e aí as pessoas dão aquele valor. Eu até brinco, Paulo, que eu não sou ex-nada. Isso mesmo. Eu não sou ex-nada, cara. Eu nunca experimentei o mundo de forma inteira. A sujeira do mundo, né? Não. Eu nunca fui no esteio da igreja presbiteriana. Nunca fui diácono, nunca fui presbítero. Você não fez carreira, cara? Não fiz, cara. Rapaz. A única coisa que eu fui foi líder de jovem. Né? Líder de jovem, trabalhei com jovem. Eu também não sei o que é a carreirinha praticamente a minha vida toda. Então, eu não caminhei nada, eu não sou ex-nada, e Deus me escolheu, assim, e foi um chamado muito claro, mas eu não tive essa experiência, né, de sair completamente para o mundo e depois voltar, e com aqueles testemunhos impactantes, né? Então, quando a pessoa fala assim, reverendo, fala um testemunho, eu falo assim, irmão. Reverendo. Meu Deus. Pois reverendo. Fala aí um testemunho. Irmão, eu vou contar o que o senhor faz na minha vida, mas aquele testemunho, eu sou ex, não sei o quê. Não é o seu caso. Não vivenciei isso. Mas, Caio, esse podcast hoje está sendo assim, um dos últimos que nós vamos trabalhar a temática com a qual ele começou. Nós começamos com a temática do discipulado, ou seja, a teologia prática em relação ao discipulado. E nós estamos para finalizar, agora em maio nós estamos finalizando essa temática para a partir de junho entrarmos em uma nova temática. Legal. A gente está estudando aí, quem sabe aí alguma coisa voltada aí para família, casamento, que a gente vê que a teologia precisa ajudar muitas famílias, muitos casais, mas hoje nós ainda vamos falar um pouco de discipulado. Vamos lá. Como é que você define ser um discípulo de Cristo? Maravilha. Agostinho, ele vai... Você perguntou para mim, né? Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, teólogo. Isso aí. Exatamente. Vamos lá. Você perguntou a minha visão, mas eu quero começar com uma visão, com o pensamento dele, que ele vai dizer que o sinônimo de discípulo é cristão. A ideia de Agostinho é que
um cristão precisa ser um discípulo. Então, o que seria um discípulo de Cristo? Cara, quando você olha para o camarada e vê nele algo diferente. Eu não sei se você já passou por isso, Paulo, mas eu fico muito preocupado quando os membros da minha igreja, e eu fico preocupado com a minha vida mesmo, quando eu chego num lugar e a pessoa não vê algo diferente em mim. Né? Diferente de bom. Claro, né? No âmbito discipulado, né? E aí, quando você entra e uma pessoa não vê algo diferente em você. Então, o discipulado cristão, de forma bem simplória, e a gente vai tentar depois aprofundar mais um pouquinho, é resplandecer Cristo, né? É ter o formato do caráter de Cristo em nós. E aí, através dos meios de graça, através das palavras da palavra, da oração, da comunhão com a igreja. Então, o discipulado cristão na vida prática é extremamente a aplicação daquilo que nós cremos para a prática. Então, nós cremos em uma coisa, nós temos uma visão do que crer, do que cremos. Então, o que cremos, ele precisa ser praticado, exemplificado na nossa vida. Então, discipulado em termos bem simplórios e práticos, na minha visão, é isso. É ser um cristão no âmbito social da sociedade. É resplandecer o Cristo no dia a dia onde nós estamos. Beleza. Agora, quando a gente faz isso, a gente pode ter consequências não muito boas, né? Quando a pessoa resolve colocar em prática a vida de Cristo nesse mundo, nessa sociedade, às vezes até dentro das próprias igrejas, as consequências podem ser doloridas, correto? É claro. E isso daí, uma dessas consequências é a pessoa deixar de lado esse risco que ela corre e ou viver uma vida morna, cristã, né? Uma vida cristã morna, ou sair das igrejas, ou abandonar a Cristo. Na sua experiência, Caio, o que é que mais acontece hoje quando as pessoas colocam em prática o Evangelho de Cristo e elas são perseguidas? As pessoas tendem a ficar com uma vida morna, ou evangélica, decepcionou e saiu. Ou decepcionou e deu linha, caiu fora. Isso é muito vivido no nosso meio, cara. Né? Isso é muito vivido no nosso meio. Eu acho que o maior diagnóstico é a falta de preparo. É uma vida que ela não está... Paulo, sabe uma coisa que está me chamando muita atenção? Quando eu olho para... Agora nós passamos pelo processo ali pelo período da ressurreição, né? A semana pascual, o domingo da ressurreição. E nós, muitas vezes, não sei qual foi o texto que você pregou, mas os homens do caminho de Emaús. Tem muitos ali que estão como os homens do caminho de Emaús, sabe? Com o coração... Decepcionados. Triste. Frustrados. Caminhando, e aí vivendo uma vida assim, meu Cristo morreu. Meu Cristo está na cruz. E de um momento o coração deles começa novamente a arder, porque lembraram do Cristo. Perseguições nós vamos ter, provações vamos ter, portas fechadas também, mas o coração dos caminhantes de Emaús arderam quando lembraram de Cristo. O coração de Paulo arde quando lembra de Cristo, quando ele diz, olha, para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Então, assim, acontece muito. Nós temos aqueles que se decepcionaram na caminhada e estão aí sentados no caminho, né? Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós estamos na corrida e tem muita gente sentada na corrida e não caminhando, e não correndo na corrida. Muita gente que desistiu de correr. Muita gente desistiu de correr, que está debaixo da sombra, decepcionado com alguma coisa. E nós temos alguns diagnósticos, cara, porque
essa pessoa estava olhando para quem quando começou a ser um discípulo? Eu volto na concepção de Calvino, de Agostinho de Hipona. Discípulo é cristão. Não há discípulo se não for cristão. Não é discípulo se não seguir a Cristo. Não é discípulo se não amar a Cristo. Então, tem muita gente aí, cara. Tem muita gente enchendo as igrejas. Então, tem mais gente morna do que gente que desistiu de caminhar? O que é que você acha? Conhecendo a minha realidade como pastor, eu acredito que tem muita gente morna. Mais gente morna do que gente que desistiu. Que desistiu. Muita gente morna. E a maioria dos sinônimos que eu vejo é uma visão distorcida da caminhada. Ou foram ensinados errado, ou olharam para a pessoa errada, ou colocaram sua confiança em pessoas que podem nos decepcionar. A decepção com os líderes. Com os líderes evangélicos, né? Uma tônica fortíssima nos dias de hoje. Então, se o seu olhar está em um lugar que não é o próprio Cristo, o seu coração não vai arder. Uhum. Você não vai ter a mesma concepção de Paulo. Aí eu aprendi a viver com pouco. Eu estou contente. Não. Se os nossos olhos, se a nossa fé, se a nossa concepção, convicção estiver em algo que não seja o próprio Cristo, nós não somos discípulos, cara. Certo. Nós estamos caminhando num outro caminho. Ou se estamos neste caminho, dessa corrida de Hebreus capítulo 12, nós vamos ficar para trás. Se os nossos olhos não estiverem no próprio Cristo, o nosso coração não arder por isso, ô irmão, nós não vamos suportar a pressão do mundo. Nós estamos no século XXI. Né? A Bíblia vai dizer que nós teremos aflições, cara. É enganoso, e a gente vê muito isso na teologia do coach, né? A vida é um mar de rosa, cara. Você pode, você consegue, você vai, sabe? E não é assim. Declare. Declare que você vai ganhar. E a vida cristã não é isso. A vida cristã não é Deus sendo o balconista do nosso bar. A vida cristã não é Deus sendo o garçom que vai em nossa mesa com o cardápio perguntando: o que você vai querer hoje? Não é isso, cara. Exatamente. E tem muita gente que vai pra igreja assim, Paulo. Eu vou querer no culto hoje que o pastor pregue assim, que o louvor seja assim, que a oração seja assim. Eu quero que o pastor todas as vezes me dê um sorriso, viu? Se ele estiver um pouco triste, se ele estiver passando por uma dificuldade, vou largar este lado. Então, assim, o evangelho, o discipulado vai muito mais além da gente. Certo. Vai muito mais além. E se a gente não entender isso, vamos ficar para trás. Vamos nos decepcionar, o nosso coração vai ficar morno ou até mesmo esfriar. Enfermo, né? Então, veja só, você falou aí que tem mais gente. No meu contexto, viu, Paulo? Não, mas é no meu também e no contexto da maioria dos líderes. Por sinal, você que é líder, que ainda não deixou o seu joinha, ainda não indicou esse podcast, pode fazer isso agora. É uma hora especial, faça isso. Os nossos parceiros estão aí nos ajudando para que você leve esse podcast para frente, hein? O papo tá muito bom e isso aqui vai render coisa boa. Enquanto você estava falando aí, eu estava vendo que na grande maioria das igrejas, a galera morta que não arde mais o coração. Hoje em dia está muita gente desanimado. Sim. Esse é um discurso, é uma palavra muito comum no meio evangélico. Como é que você está? Estou desanimado. Está desanimado. E aí você vê que essa turma está desanimada, ela não desistiu da caminhada, ela não voltou lá para a sarjeta, para o pecado, né? Para a sujeira onde ela vivia. O filho pródigo, né? Que foi com os porcos desejar comer o que eles exatamente. comiam. Mas ela ficou na casa do pai. E ali na casa do pai, ela tá ali desanimada, triste. Hoje em dia tem muita gente assim. Sim. E essa galera em que é a maioria da igreja, a galera onde o fogo de Deus não arde mais no coração. Tem até um texto, Caio, enquanto eu estou falando aqui, vem um texto na minha mente, daquela parábola que Jesus conta das 10 virgens que foram esperar o noivo. E as 10 inicialmente, elas se pareciam.
Não tinha nada de diferente, porque todas elas tinham óleo, todas estavam esperando o noivo, e todas queriam participar das bodas. Todas queriam participar do casamento. Então, o contexto ali é bem interessante. Jesus conta essa parábola, e é uma parábola escatológica. Sim. E eu, no outro dia, eu estava avaliando aquela parábola e pensando assim, meu Deus, 50%. 50%. É muita gente, cara. 5 nécias e 5 prudentes. 50% da igreja talvez esteja sem óleo em sua vida para acender o fogo. A lamparina está ali só de enfeite e não tem fogo. É interessante que as 10 dormiram. Quer dizer, todos vão dormir, estão dormindo, mas 5 não estavam preparados para isso. Não tem mais óleo na lamparina. E aí, cara, 50%. Se a gente for fazer uma aplicação ali, né? Uma hermenêutica ali, 50% da igreja que está com a lamparina sem óleo. E aí, meu amigo? É isso aí. É problema pra gente, hein? E aí, vamos pensar uma coisa? Vamos aplicar para nossa igreja e vamos pensar que esses 50 que estão despreparados... 50%, meu Deus. São a turma de meio de idade da igreja. E as que vêm para trás? Você acha que fica com a lamparina que é cheia ou vazia? Se eles se espelharem nos mais velhos. Então, assim, Paulo, eu acho que a missão da minha igreja, a terceira igreja, é ser e fazer discípulo para a glória de Deus. Eu acho que é urgente, cara. Eu louvo a Deus por sua iniciativa aqui de falar sobre discipulado. É urgente. Nós devemos aprender a discipular. Nós não sabemos. Nós temos uma concepção, mas nós não sabemos completamente. Mas se o nosso coração não inflamar de novo, irmão, se o nosso coração não pegar fogo de novo, se o nosso coração não voltar àquele primeiro amor, e se esse primeiro amor não voltar para o meio da igreja... Sabe por quê, Paulo? Se eu olho para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 2, eu vejo que o discipulado ele precisa ser multiplicativo. Certo. O discipulado não pode ser um discipulado que vai restringir só eu e você. Irmão, uma hora você vai ter que sair e fazer o discípulo. O discipulado, ele é multiplicativo. O que está acontecendo hoje? O nosso coração, ele está morno. Estamos aí desanimados para a caminhada da fé. Então, como vai ser nosso discipulado? Aqui dentro, irmão. Está aqui, ó, tem eu e você aqui. Intramuros. Exatamente. Isso, as 4 paredes. Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. O discipulado, então, precisa sair. Ele precisa sair, ele precisa ser multiplicativo. Ser multiplicativo. Gostei dessa palavra aí, hein? Se o discipulado não multiplicar, ele não é discipulado. Se uma igreja ela não multiplicar, ela não é uma igreja, ela é um clube. Então, toda igreja, na sua concepção, tem que plantar uma nova igreja. Ela precisa crescer, irmão. Ela precisa crescer. E é crescer. Você tem uma frase muito interessante, que todos nós sofremos em cidade onde tem mais de 2 igrejas, que é a migração de pessoas pela igreja, né? Ok. Se 10 pessoas da minha igreja for para a sua igreja vai crescer. Claro. Mas vai crescer em números. Número. Mas você tem uma frase, você sempre diz assim, e o reino? O reino. O reino não avança. O reino cresce quando pessoas se convertem. Não estou dizendo aqui que a gente vai fechar as portas da nossa igreja para outras pessoas que vêm. Eu não fecho a porta da minha igreja. Mas eu desperto a minha igreja que o que precisa crescer é o reino. E automaticamente há a terceira igreja no meu cenário. Mas o reino, o Pimentel Marques, o loteamento de Isaías, onde está situada a minha igreja, precisa ser influenciada por minha igreja. Pela igreja que eu pastoreio.
os membros da igreja que eu pastoreio precisa multiplicar ali o discipulado de Cristo. Paulo, nós presbiterianos, nós somos um pouquinho soberbos com uma coisa: a nossa teologia. É a teologia reformada, calvinista. Nós gostamos da nossa teologia. Mas ano passado nós fizemos uma série de pregações em Tiago, na nossa igreja, e nós chegamos à conclusão de que a nossa teologia, se ela não se tornar prática e vivida, é uma teologia morta. Podemos nos vangloriar dela, podemos falar bem de Calvino, de Zwinglio, de John Piper, de Carson, de Hernanes Dias Lopes, Augusto, enfim, de Paulo, Santana de Assis, né? Mas... Ainda bem que você errou o nome. Errei? Assis Santana. Acertei. É outro. Mas se a nossa teologia, Paulão, não sair, cara, não se tornar prática... Não adianta nós nada. Não vamos, não adianta o reino nada. não vai avançar. Exatamente, Caio. É por isso que o TPM Podcast existe. A gente quer ver o que é que significa. Veja bem, o que é que significa para uma mulher que ela é empregada doméstica, trabalha 8 horas por dia, vai para casa para ainda lavar roupa, para lavar de ganho, ainda tem que cuidar de filhos, cuidar da sua casa, no outro dia tem que acordar 5 horas da manhã para aquela luta, aquele corre-corre. O que é que significa ser discípulo? Ou melhor dizendo, mudando um pouco a pergunta, o que é que a teologia serve para ela? Para ela. Esse para mim, cara, é uma agonia que eu tenho quando eu vou pregar. Você sabe uma palavra que marca o meu ministério, Paulo? Sim. É relevância. Joia. Será que a nossa pregação está sendo relevante para quem está ouvindo? Só fazendo um gancho, né? Será que aquilo que nós pregamos, essa mulher citada por você, exemplificada por você aí, ela consegue ouvir o que eu prego e aplicar o que eu prego no seu dia a dia? Sim. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Opa! Domingo agora nós começamos uma nova série de mensagens na Terceira Igreja, né? As Boas Novas em Ruth. E vamos pregar o livro de Ruth, um bom tempo aí, em uma série de mensagens nesse livro. Ótimo. E essa é a minha preocupação, Paulo. Será que a minha irmã que está sentada no banco, ela está ouvindo eu pregar em Ruth, ou quem for pregar em Ruth, e ela vai conseguir pegar aquilo que foi ensinado e colocado na prática? Então, o que é ser discípulo no dia a dia dessa mulher exemplificada por você? Como que essa mulher ela vai exemplificar, aplicar a mensagem pregada no domingo para o seu dia a dia? Então, olha, eu não sei se você percebe, mas a responsabilidade ela não está somente na mulher. Sim, ela está em nós que vamos passar as verdades. Com certeza. Às vezes nós subimos no púlpito, Paulo, com uma mensagem que poxa vida, que mensagem excelente que eu preparei aqui, vou pregar. E será que a igreja entendeu? Será que, assim, o papel de testificar no coração é do Espírito Santo, não é nosso. Mas o Espírito Santo aplica no coração. A mensagem aplica na mente. Nós conseguimos chegar na mente da pessoa, no intelecto da pessoa. Então, será que eu estou como um mensageiro, como aquele que tirou a semana toda, teve tempo a semana toda para preparar uma mensagem, para que essa mensagem seja relevante para o gari que vai acordar cedo e vai estar na rua e vai encontrar, sei lá, 100 pessoas no dia? Será que eu estou desafiando esse gari que vai encontrar 100 pessoas no dia na rua para pregar o evangelho para essa pessoa? Será que eu estou... A mensagem que eu estou pregando está alcançando o advogado que vai atender, sei lá, 10 pessoas no seu escritório por dia e num tempo pequenininho ele vai ali plantar uma semente do evangelho? Então, relevância. Tem muitas pessoas que acham que a relevância do evangelho é você levar o outro a ser igual a ele. E a pessoa perde a dimensão que quando eu quero fazer discípulo,
eu preciso deixar o outro ser parecido com Cristo e não necessariamente comigo. E aí eles confundem relevância com qualquer outra coisa e não com o que é o Evangelho, né? Então, como a gente pode vencer isso, Caio? Vencer esse desejo de querer a relevância para mim mesmo e não para Cristo. É Jesus copy, né? A cópia é de Cristo e não nossa. Nós somos egocêntricos, Paulo. E nós queremos que a nossa igreja ela se pareça com a gente. Certo. Com a gente. Então, eu acho que o primeiro tratado é tratar o nosso próprio coração. De querer que as pessoas se pareçam com Cristo, né? De tratar a nossa humildade. Quando Paulo ele vai dizer assim, olha, um plantou, outro regou e outro colheu. Não foi só eu. E Deus que deu. E é Deus que dá o crescimento. O crescimento. Mas quando Paulo ele divide a fatia do bolo, quando diz assim, olha, não foi só eu que fiz. Certo. Paulo está nos trazendo ensinamento também de humildade do próprio ministério dele. Porque assim, Paulo, nós queremos, cara, eu quero que a minha igreja tem 130 membros, 130 membros com a mesma visão que eu tenho, com o mesmo jeito que eu tenho, mas não é isso que Cristo quer. Certo. Não é isso que Cristo almeja para o reino. Né? Então, assim, quando nós temos uma mentalidade de formar na pessoa, não o meu jeito, mas o jeito de Cristo, a cópia de Cristo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é tratar o nosso próprio coração. O que nós estamos ensinando? Eu sempre gosto de brincar, quando nós estamos discipulando alguém, não tem eu acho. O que a Bíblia diz, o que Cristo diz. Então, quando nós estamos aconselhando uma pessoa, a pessoa chega lá com uma queixa. Eu acho que deve fazer isso. Cara, você não acha nada. Né? Você vai falar assim, olha, Cristo diz para você fazer isso. Agora, vamos tentar entender o que Cristo disse. E aí eu que fui preparado por 4 anos para fazer uma boa interpretação da Bíblia, vou auxiliar essa pessoa a fazer o quê? Entender a Bíblia. O irmão aí que tem facilidade de interpretação da Bíblia, fez o curso lá de pregação com Paulo na igreja dele ano passado, ele vai pegar o que Cristo disse e vai interpretar e vai aplicar e vai junto com a pessoa sair de lá com uma solução ou um caminho ou uma aplicação relevante para a situação dela. Então, a cópia é de quem? O discipulado tem qual objetivo? Formar cópias do pastor Caio ou cópias do próprio Cristo? Se é cópia do pastor Caio, eu tô pecando, cara. Porque é um egocentrismo no meu coração. Veja bem, essa palavra que você está dando aí é muito importante para a liderança dos dias de hoje, né? Os líderes de hoje precisam rever as práticas de discipulado que eles estão colocando aí nas igrejas, né? Sim. E rever essas práticas é uma tarefa muito difícil para alguns, né? Você vai concordar comigo que nós temos a mesma visão. E foi o mesmo livro que formatou o seu coração e o meu. Quero indicar. Você já indicou aqui um podcast desse, não sei se foi com o pastor Isaac. Mas eu quero indicar aqui um livro chamado Igreja Simples. Igreja Simples, maravilhoso. Simples. Leia esse livro, você que é líder de qualquer departamento, ministério, de qualquer coisa da igreja. Qualquer denominação. Leia esse livro, porque esse livro formou minha mentalidade. Hoje nós estamos atrás de métodos, Paulo. Pastores estão atrás de métodos. Como que eu vou fazer com que a minha igreja cresça? Então eu vou lá, vou procurar métodos e não estou dizendo que é completamente errado, não. Você tem que ter uma visão, uma missão. Você tem que falar assim, olha, isso aqui cabe muito bem na minha igreja, no meu departamento, então eu vou caminhar assim, debaixo da liderança e tal. Mas a Igreja Simples me mostrou uma coisa muito interessante, que o ativismo da igreja prejudica o discipulado.
Geral, a gente vai voltar para esse ponto aí. Quanto mais, é esse o ponto. Quanto mais nós nos agitamos, quanto mais nossa agenda é cheia, menos discipulamos. Menos discipulamos. Não estou dizendo que outras coisas não sejam essenciais no organismo da igreja, mas eu estou dizendo que precisa haver estações na igreja. Ô irmão, você precisa decidir que estação você está vivendo. Então, se nós estamos na estação do discipulado, cara, vamos caminhar nisso. Não, nós queremos fazer tudo. Então, se uma coisa na sua igreja deu certo, mas você tem uma visão diferente da minha, eu vou mudar a minha visão. Vou lá na sua igreja, pego o que você levou para sua igreja, deu certo, trago para minha e eu faço já comeu mexido? Ou um Frankenstein. Eu gosto. Mexidão. É um mexidão. Sabe que você pega todos os restos da igreja, da geladeira, frango, porco, boi, arroz, macarrão, ovo, tudo, angu, tudo você vai lá, você coloca na panela e come. Fica muito bom, o mexido. Mas na igreja não dá certo, cara. Porque nós fadigamos a igreja. E nós nos fadigamos. E nós não discipulamos. Nós estamos preocupados com o ativismo da igreja e nós deixamos de fazer aquilo, a única coisa que Cristo nos mandou fazer. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que legal. Você estava falando aí, eu me lembrei de um livro. A gente aqui fala, em todo podcast a gente cita um livro. E você citou uma frase que é do livro do E.M. Bounds. E.M. Bounds, naquele livro Poder através da Oração, ele diz assim, que os homens procuram métodos, mas Deus procura homens dispostos a obedecer. Eu acho essa frase sensacional. Acho que essa frase aí quebra aquela idolatria que muitos líderes têm atrás de um método que dê certo para a igreja, né? E que, na verdade, o que dá certo são homens entregues nas mãos dele. Com o coração pegando fogo. Com o coração pegando fogo. Aí a gente volta para a história lá dos discípulos no caminho de Emaús. Mas, Caio, qual é o custo do discipulado? Isso é interessante. Qual é tem preço? Você me permite citar um livro, e esse livro é o mesmo livro, e é o mesmo tema, né? Jonas Madureira, ele tem um livro chamado O Custo do Discipulado. Eu vou me apropriar aqui do Jonas. O Jonas vai dizer que o custo do discipulado, em primeiro lugar, é o custo do amor. Em segundo lugar, o custo do sofrimento. Em terceiro lugar, o custo do desapego. Então, amor, sofrimento e desapego. Ele vai usar Lucas 14, 26, né? Se alguém vir a mim e ama pai e mãe, esposa, filho, irmãos e irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, o curso discipulado é amar, cara. Nós não discipulamos quem nós não amamos. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos formar Cristo na vida de uma pessoa se nós não amamos. Líder, se você não ama quem você está liderando, alguma coisa vai sair mais ou menos errado. João vai dizer que é o curso do sofrimento. Aqui nós dizemos, né? Há sofrimento. Se um pastor falou com você que a vida cristã não é uma vida com sofrimento, ele está errando. Ele te enganou. Ele te enganou. Está errado, cara. Porque a vida, ela é cheia de sofrimento. Errou! A vida, ela é cheia de sofrimento. A vida neste mundo, nós estamos em um mundo caído. Exatamente. Então, enquanto vivermos como peregrinos deste mundo, nós viveremos sofrendo. Exatamente. Paulo. E aí o Jonas vai dizer no final que é o curso de desapego. Você vai desapegar, irmão. Você vai desapegar. E a ideia dele, quando ele cita Lucas 14, 33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia e tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Então, se Cristo não for... se Cristo não for a solução ou o único sopro do seu coração, o seu discipulado está fadado ao fracasso. Se você não entender que a sua vida no discipulado, sendo um discípulo discipulando, vai envolver sofrimento, você está fadado ao fracasso. E se o seu discipulado não tiver amor,
vai estar fadado ao fracasso. Então, o curso do discipulado para mim é amor, sofrimento e desapego, me apropriando aqui do Jonas. Não, uma ótima apropriação, livro excelente, vale a pena aí, galera, ler esse livro. Muito bom. Desapego, amor E sofrimento. sofrimento, essa tríade Sim. vai na contramão do que em duas contramãos, né? Na primeira contramão, vai na contramão do que muitas vezes é ensinado nos púlpitos. Porque nos púlpitos não se fala de sofrimento, mas desapego muito menos, amor ainda se fala, mas com superficial, né? De maneira superficial, mas vai também na contramão da sociedade. A sociedade capitalista, que molda muito a igreja nos dias de hoje, é uma sociedade da acumulação. Sim. E não do desapego. Do desapego. Né? Então, quer dizer, a pessoa, veja bem, a pessoa, ela está na igreja, ela está sendo evangelizada, ela vive lá a vida dela na sociedade, né, no trabalho, ela foi formatada desde criança a ser individualista, a ser autocentrada, a valorizar mais as coisas do que as pessoas, a ser consumista. Aí ela ouve o evangelho. Alguém chega e fala do evangelho. E o evangelho é a contramão dessas coisas. De tudo isso. Isso aí que você falou. Aí ela vem para a igreja. E se ela não for tratada em retirar toda essa escama, toda esse pensamento sujo desse mundo sujo, corrupto, né? Que é aquilo que nós chamamos na teologia de se ela não mudar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, o ponto de partida dela está equivocado. E agora ela vai entender que o evangelho é o evangelho da simplicidade, é o evangelho do desapego, é o evangelho do sofrimento neste mundo, da perseguição. Ela continua na igreja vivendo com os mesmos princípios que ela vivia lá fora. Mas só que agora ela está num ambiente evangélico, num ambiente de igreja, sem, contudo, ser transformada. Ser discípulo. Ser transformada. Ela não foi transformada. Ela veio, ela adquiriu uma roupagem evangélica, mas ela se apropriou de um título. Se apropriou, exatamente. Se apropriou de um título. Até de uma linguagem evangélica. Porque você há de convir comigo, Paulo, que nós estamos num século... Eu posso estar errado, viu? Mas tá na moda ser crente, né? Tá bem na moda. Tá na moda ir pra igreja. O cara lá de cima, né? Tá na moda. Então, assim, eu vou me apropriar aqui de um nome, vou fazer parte de uma fraternidade, de um clube, onde eu vou ser amado, respeitado, onde eu vou ser acolhido, onde quando eu estiver sofrendo eu vou receber uma palavra, eu vou ser convidado para ir no aniversário, casamento. O ego acariciado. Aí pronto. Então, e aí é uma mentalidade distorcida daquilo que é o curso do discipulado. Porque o curso do discipulado é extremamente ao contrário, cara. Extremamente ao contrário. Se você não pagar o preço, se você não tomar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, você não é um discípulo. Você não é um discípulo. Então, se você não tiver essa mentalidade, se você não mudar a sua forma de enxergar o mundo, se você não passar a enxergar o mundo pelas lentes da palavra, do Evangelho de Cristo, você não vai ser um discípulo. Você não é um discípulo. Você é podemos usar aqui um sanguessuga, um apropriador. Né? Mas você não... Isso não é evangelho.
E aí, volta pro nosso tema lá no começo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser desapontada. Ela vai sofrer muito. Ela vai sofrer. E aí os dados vai dizer que a igreja que mais cresce hoje é os desigrejados. Por causa disso, cara. Né? Por causa disso, porque o cara vai lá, se apropria de um título e tal, vem as benesses de participar de uma igreja, né? Não foi tratado. Não foi discipulado, não foi tratado, a sua cosmovisão continua a mesma, ele enxerga o mundo da mesma forma quando ele era ímpio, quando ele estava no mundo, quando ele era ímpio, né? Vamos usar aqui um termo bíblico. Eu não gosto desse termo, mas tudo bem. Eu compreendo. Você usa qual tema? Termo? O termo... quando ele estava lá na vida louca, na vida doida lá. Então, quando ele estava lá na vida louca, né? E aí ele vai caminhar, e isso pode ser 1 ano, 2 anos, 1 mês, mais 10 anos, mas vai chegar um momento, irmão, que ele vai ser desapontado, porque em momento nenhum seu coração foi quebrantado. Em momento nenhum seu coração Na verdade, não houve transformação no centro do seu coração. Da mente da pessoa, né? Então, veja, Caio, nós temos uma tarefa grandiosa. E aí, para terminar o nosso podcast... cara, já? Já, poxa, cara, nosso tempo tá indo. Eu vou ter que voltar então para falar sobre família. Quando nós formos falar sobre família, você vem. Você vem. E você que ainda não deixou o seu like, olha aí, deixa o like, dá o joinha aí e segue a gente no YouTube. Caio, tá bom, diante desse caos religioso, institucional, quais são os passos essenciais para se fazer o discipulado? Paulo, vou começar com o amor. O amor. Mas agora não o amor pela pessoa, mas o amor por Cristo. Se eu sou apaixonado por Cristo, se a graça do Senhor me move a caminhar, se eu encontrei, na verdade eu fui encontrado e recebi a maior das preciosidades do mundo, eu vou querer que outras pessoas também a conheçam. Então, o caminho para ser um discipulador é o amor pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo, né? Eu sempre brinco que quando nós aprendemos alguma coisa nova, a primeira coisa que a gente quer fazer é contar para uma pessoa. Pois é, e nós estamos aí guardando em 7 chaves o evangelho que foi nos dado. E que nós falamos que é a nossa preciosidade, mas nós não passamos isso. Então, o caminho para ser um discipulador é amar a pessoa, amar a Deus, é ter paciência. Paciência, que palavra preciosa, hein? É ter paciência. Muitas pessoas, quando falam de discipulado, pensam que vai ser muito fácil, né? Paulo, vou discipular. Você é um cara que está aí, como você disse, na vida louca. É o termo que você gosta aí, né? A vida louca. Vida louca. E aí, eles acham que eu vou chegar no Paulo e o Paulo vai me aceitar com um sorrisão assim, ó. De uma hora para outra. De uma hora para outra. E não é isso, cara. Se a gente não tiver paciência e persistência e amor pelaquela pessoa e por Cristo, nós não vamos conseguir. Agora, tem pessoa que vai chegar e a pessoa tá lá vivendo uma vida distorcida, vamos chegar lá, a pessoa vai nos receber. Mas tem pessoas que não, cara. Tem pessoas que não. Então, paciência, calma, tranquilidade. Eu aprendi, um professor amigo meu, reverendo Felipe Cota, quando ele estava dando aula de apologética, ele disse uma frase que eu guardei. Quando nós estamos defendendo a nossa fé, a maioria das vezes quando nós estamos defendendo a nossa fé, a gente se exalta. Poxa vida, cara, como que você está fazendo isso, negando o evangelho? Ele diz assim, não é você que tem que se exaltar. Porque você já tem a palavra. Quem deveria estar exaltada, entristecida, chateada é a pessoa que está em crise. Então, paciência, moderação, amor, caminhar devagar e ser persistente, né? É ir a primeira semana, aí aquela conversa, um monólogo, né? Tem discipulado que é só um monólogo, é só o discipulador que fala. O cara, você olha pro cara, o cara tá lá no Nárnia, junto com a Asla e as crianças do guarda-roupa, né? As crônicas de Nárnia, fazendo aqui uma referência. Então, um monólogo. Você sai de lá,
Semana que vem eu volto. Uhum. Irmão, posso voltar semana que vem? Monólogo. Terceiro monólogo. O quarto, o cara já começou a ser quebrantado. Começou a falar, começou a abrir o coração. O quinto, sexto, sétimo, oitavo, o décimo. E vão ter dias que você não vai falar nada, vai só ficar do lado ouvindo. Pois é, mas qual é o nosso problema, Paulo? A pressa. Nós somos ativistas. Eu não posso perder tempo aqui. Eu não posso perder 2, 3, 4 meses aqui com esse cara. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Igreja simples. É ser intencional. Quem sabe um dia a gente não vem aqui fazer um overview da igreja simples, né? É um livro muito bom. Fazer um review aqui, ler algumas partes, fazer um debate. Me convide, eu gosto muito do livro. Olha, tô com essa... livro moldou minha visão. Viu? Então, assim, amor por Cristo, amor pela pessoa, paciência, perseverança e, por último, intencionalidade. Você vai discipular sendo intencional. Amigo, eu estou aqui, vamos passar aqui 1 hora, eu vou ser intencional com você. Vamos estudar a palavra. Que joia. Depois a gente vai conversar sobre o Vasco, sobre o Flamengo, mas agora a gente vai ser... Conversa coisa boa, não coloca coisa ruim, não. Agora a gente vai ser intencional. Ô, Caião, muito obrigado, cara, muito obrigado. Que benção. Foi muito 10. Aqui o papo foi maravilhoso. Tenho a certeza que os nossos seguidores aí, as pessoas que estão com a gente aí, gostaram muito desse podcast e que Deus realmente abençoe, cara. Deixa eu só indicar mais um livro. Opa! Posso? Por favor. Há um livro chamado Discipulado, Dietrich Bonhoeffer. E o Bonhoeffer, ele foi um pastor na época do nazismo. E todas as vezes que eu estou falando aqui sobre amor, eu pesquei ali e filtrei do livro Discipulado. Porque ele vai dizer várias vezes que foi o amor. Tem um PDF dele, viu, gente? Liberado aí na internet, então, você pode procurar. Discipulado do Bonhoeffer. Discipulado do Bonhoeffer. Isso aí. Exatamente. Muito bom. Deus abençoe, cara. Paulo, obrigado, cara. Agradeço muito. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. E precisando da gente... vai ter a volta. Galera, fica com a gente aí e manda esse podcast para quem você quiser. É o TPM Podcast. Deus te abençoe. Valeu. Tchau.